Edson Matoso, agora é oficial, né? Não dava mais para ficar, né, Matoso? Na expectativa, vendo tudo que estava acontecendo. Né? O Matoso, há um tempo atrás, disse, não quero mais, mas não dava para ficar como espectador. E teve aquele incentivo, né, Matoso, da galera. Matoso, vem candidato. E tá aí o Edson Matoso, candidato a deputado estadual pelo PROS. Só falta o número, que isso é outra agonia. Mas a gente gama aí todos que estão assistindo, todas as pessoas assistindo. Eu diria que eu estava na minha zona de conforto. Falou para mim, tá bom, vou ficar fazendo um programa aqui, um comentário acolá, jogando alguma coisa na rede social. Mas esses 2 anos e meio de pandemia e 1 ano e meio atrás que a gente teve problema de saúde e que a gente, no próprio problema de saúde, sentiu na pele a dificuldade. E aí veio a pandemia, eu tive morte na família, o meu irmão morreu, 15 dias depois morreu a esposa dele. No ano seguinte, na segunda onda, foi a minha irmã. Aquilo me deixou preocupado pelas circunstâncias em que eles morreram. A inércia do poder público, apesar dos bilhões que foram derramados pelo governo federal. Foi muito pouco que foi feito. E aquela briga ideológica que teve. E aí entra uma outra questão que a professora Sheila Alves tocou, na questão da educação. Na hora em que nós tivermos educação aberta, clara, e as pessoas não se deixem levar por meros noticiários de imprensa, que às vezes têm interesses que nem sempre são republicanos. E quando nós dizemos isso, nós temos o entendimento, por exemplo, agora, o que era proibido 2 anos atrás, que eram aqueles remédios anunciados, como é que agora está se passando? Como mudou do dia para a noite? Mas aí eu não vou nem entrar tanto nessa questão, porque a gente tem que pisar em ovos. O fato é o seguinte, eu gostei muito dessa... É nosso dever cobrar. Nós precisamos cobrar de uma forma veemente, sem inimizade. Eu vou usar o discurso do encontro, não do desencontro. Do encontro, não do confronto. Da rivalidade, da diversidade, não da inimizade. É fazer o papel, se Deus me der a graça de chegar... Satisfação, meu irmão. A possibilidade de chegar lá na frente, de avançar, porque isso é todo um processo, que a gente tem que tomar cuidado no falar. Mas independente disso, Gama, como cidadão, como homem de comunicação, nós não devemos abrir mão de cobrarmos, de termos respostas. O mundo precisa de respostas. E a gente tem que ter coragem de perguntar sem temer a adversidade. Porque o homem público que não tem coragem de responder, o homem público que sabe onde a verdadeira resposta está e não usar de forma, às vezes, exagerada, o seu poder midiático para dizer coisas que são superficiais. Quando a gente sabe que lá na ponta, vou te dar um exemplo claro, o que mais se fala no país, e o pior, com patrocínio de setores da imprensa brasileira, continua se falando em Covid, enquanto que tem pessoas que continuam tendo dificuldade de fazer o exame no SUS, de pessoas que têm dificuldade de ser constatada, diagnosticada uma cirurgia, é um inferno para se conseguir uma cirurgia. Por quê? Porque não funciona. E aqui tem várias pessoas da área da saúde. Quando nós falamos disso, nós não estamos falando de orelha, não. É porque nós temos conhecimento na essência. Os verdadeiros servidores públicos, aqueles que estão comprometidos com servir ao público, não se servir dele. Aqueles que estão comprometidos com a Constituição, com o cumprimento do seu dever em atender as pessoas, eles não têm problema com o que eu falo. Quem se incomoda com o que eu falo é que faz parte do loteamento. Do fulano, do beltrano e do ciclano. Fora isso, ninguém é atendido. E nós sabemos do que nós estamos falando. E repito, aqui neste plenário tem dezenas de pessoas ligadas à saúde, em vários dos seus segmentos. Então, agora, nós fomos chamados a essa questão, nós colocamos o nosso nome, passamos do processo de pré-candidato, vamos agora aguardar o número.
e aí adiante são outros passos dentro da legislação. Observar várias situações que, por enquanto, é melhor não entrarmos em detalhe, porque eu tenho certo cuidado, enfim, mas as pessoas que já conhecem por onde nós andamos, que tipo de ação militamos, saibam que tudo está agregado à questão da política pública. E é atrás dessas políticas públicas que nós vamos. E vamos cobrar naturalmente. Repito, não precisa ser candidato. Basta ter o mínimo de educação e saber que o poder emana do povo. E que o povo precisa cumprir também a sua parte. Mas nós sabemos também que há necessidade de se educar o povo. Porque ainda hoje Belém do Pará tem cerca de 12% da sua população analfabeta. Isso é muito. Quando a gente fala em 12% da sua população analfabeta, isso representa que um pouco mais acima tem pessoas que mal e porcamente sabem escrever e muito pouco ler. E se pouco ler, como interpretar um texto? É preciso uma educação, como propôs a nossa candidata ao governo do estado, professora Shirley Alves, de uma forma clara, de ensino, não é de doutrinação, é de ensinar. O famoso beabá, desde o ABC, passando pelo beabá, aí as coisas andam. Aí as pessoas vão saber como se cobrar, como buscar a questão da infraestrutura, como se valorizar a questão do turismo, como se respeitar e valorizar o meio ambiente, como tratar da questão da saúde, do emprego e, não posso esquecer, do esporte, porque pelo esporte vai para tudo isso aqui. E nós temos mostrado isso ao longo da carreira. Como um cidadão comum lá na ponta, lá no subúrbio, lá na periferia, lá no interior, com pouca coisa faz muito, que às vezes o Estado não faz. E é por aí. É por aí essa busca que, aliás, não é novidade. Quem acompanha o meu trabalho, pelo menos quando eu comecei na TV Liberal, há mais de 40 anos, né, já fazíamos isso. E continuamos fazendo no Camisa 13, no SBT Esporte. A gente mostra o caminho. Repito, não é de orelha, não é de H, não. As condições têm questão, tudo a ver. Tudo a ver e nós tocamos adiante. E essa valorização do esporte, e essa valorização passa, por exemplo, com o futebol, onde nós estamos vendo aí se gastar fortunas indo buscar jogador fora com qualidade duvidosa. Quando nós temos, inclusive hoje, no cenário nacional e internacional, jogadores como o Rony, que veio de Magalhães Barata, como o Pikachu, que agora foi brilhar no futebol do Japão, e tantos outros que poderiam estar aí e não estão, por absoluta falta de apoio. Por exemplo, o Brasil hoje está comentando um menino que eu não sei nem o nome. Um garoto de 16, 17 anos, lá do Maranhão. O garoto foi encontrado no futebol pelada, não foi escolinha nenhuma. Alguém viu o garoto, o cara era vascaíno, mandou um recado pro Vasco, o Vasco levou, o garoto entrou, arrebentou. Tem muitos desses aí, mas parece que nós temos preguiça de olhar. Nós temos que cobrar.